Boa noite, pessoal. Vou esperar aí vocês chegarem. Sejam bem-vindos. Mais uma live, mais uma segunda-feira. Nosso tema de hoje é um tema muito pedido por vocês, que é a sincronia paciente-ventilador. Então, a gente vai abordar um pouquinho sobre isso. E lembrem-se que no final da live de hoje estará aberto o carrinho do meu curso, de mais uma turma do curso online Ventilação Mecânica Baseada em Evidências, tá? Então, no final também eu explico melhor sobre o curso. Mas se você quer fazer meu curso, já está aguardando, fica de olho que no final a gente vai deixar o carrinho aberto. As vendas do curso, elas duram uma semana, tá? Porque a gente abre por turmas, a gente não fica o carrinho aberto o tempo todo para comprar a qualquer momento, justamente para que fechem turmas e assim fique mais fácil de que eu possa dar atenção, tá certo? Quem se inscreve no curso. Oi, Janaína, boa noite. Oi, Shakira, boa noite. Evandro, diga aí, meu amigo, tudo bem? Boa noite, Maria, Priscila, Raul, boa noite. Dandara, Tiago, boa noite. Vivi, boa noite. Obrigado, Vivi. Romerice, boa noite. Não sei se o seu nome é certo. Thaís, boa noite. Guardar só mais para o pessoal entrar, tá? A gente começa aqui o assunto. O curso é pago, tá? Vão abrir as vendas do meu curso pago. Essas aulas são gratuitas, são lives, mas o curso é pago. Michele, boa noite, Michele. Boa noite, Michele. Boa noite, Hélio. Mandando um oi aí. Cristi, Fisionco, Priscila Figueiredo. Vamos lá, né? Tá bom? Já tem gente suficiente, senão a gente perde tempo e não fala o que tem que falar, tá? Então, a sincronia paciente-ventilador. O que é isso? O que é que a gente tem que saber sobre esse tema e como deve ser a nossa postura no beira-leito, quando a gente está lidando com o paciente, o que é que a gente precisa observar sobre esse tema. Quando a gente fala de assincronia, como o próprio nome já diz, significa que eu não tenho uma sincronia, que é o inverso, o oposto do nome sincronia. Então, significa que eu não estou tendo uma relação adequada entre quem? Entre o paciente e o ventilador. Porque se estivessem sincrônicos, eu entendia que teria sim uma boa relação, uma boa adaptação entre máquina e paciente. Se está assincrônico, é porque eu já entendo que não está legal, não está atuando da mesma maneira. Tipo, o que o paciente quer não está sendo fornecido pela máquina. De alguma maneira, a máquina está fornecendo algo diferente da demanda do paciente. Então, esse é o ponto inicial que a gente tem que entender. A gente sempre usa o termo, e a gente usava até mais antigamente, o termo brigando com o ventilador. Então, o paciente está brigando com o ventilador mecânico, significa que ele está assincrônico, significa que ele não está ficando bem no ventilador mecânico, que você percebe sinais de desconforto respiratório, seja uma prensa abdominal, seja tiragem, seja uso de musculatura acessória, mas você percebe que ele está brigando. A visão atual de assincronia paciente-ventilador, ela é mais ampla do que o brigar. Por quê? Porque a gente vai, antes da briga, digamos assim, a gente vai num ajuste mais fino da ventilação mecânica, porque hoje a gente tem os gráficos, as curvas, que nos fornecem essa visão e que antes a gente não via. E muitas vezes um paciente que visivelmente não está brigando com o ventilador mecânico, ele já apresenta algum tipo de assincronia, e isso a gente vai conseguir observar justamente através do gráfico da ventilação mecânica. E lógico, tem outros instrumentos, eu tenho pressão esofágica, eu tenho ultrassonografia, para quem tem nos seus serviços, tá? A gente não vai falar sobre isso, porque a maioria das pessoas, assim como é no meu serviço, também não tem, tá? Então, a gente vai ter que o quê? Saber avaliar muito bem os gráficos para entender a partir daquelas curvas se o paciente está de fato sincrônico na ventilação mecânica ou não, tá? Então, mesmo às vezes, aparentemente, ele estando bem, a gente pode identificar, sim, uma sincronia e melhorar essa ventilação, tá? E o melhorar essa ventilação, quando a gente melhora, a gente tem uma repercussãozinha aí na saturação, a gente tem uma repercussão aí no padrão, caso ele tenha alguma alteração de padrão e assim por diante, ok? Então, o que a gente vai começar falando, tá? É que nem sempre a resposta está no paciente ou na máquina. Por que é que eu gosto de dizer isso? Na verdade, não está sempre na máquina, tá? É isso que eu quero dizer.
Porque muitas vezes, o que é que acontece? O paciente tá lá assincrônico, 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 e a gente mexe em tudo no ventilador mecânico. Aí você já ajustou pressão, já ajustou tempo in, já mudou de volume para pressão, já mudou de pressão para volume, já tentou tudo, mas o paciente não fica bem na ventilação mecânica. O que é que você precisa entender? Que você tem que identificar as causas também relacionadas ao paciente. Essas causas relacionadas ao paciente vão incluir se o paciente está com febre, se o paciente está com dor, se o paciente tem alguma razão de estar com um drive respiratório excessivo, se tem alguma coisa errada no ventilador mecânico, no circuito, será que tem algum furo? Será que aquele sensor de fluxo ele está funcionante? Ou será que tem alguma alteração naquele sensor de fluxo? Semana passada eu cheguei, né, e tava aquela loucura para corrigir uma sincronia, e aí quando eu entrei na unidade, aquela não descobri o que era uma curva bem feia, e já me passaram assim, olha, já tentamos tudo, mas não estamos conseguindo corrigir essa sincronia. E já tinha ido fisioterapeuta, já tinha ido médico, e daí inicialmente eu também olhei na curva, tentei entender o que era, e daí não identifiquei um tipo de assincronia que fosse justificável por padrão do paciente. E daí eu comecei a olhar no circuito. E quando eu olhei, era um ventilador X5, que ele tem duas linhazinhas, uma transparente e uma preta, e se ela tiver trocada, ela dá um erro de leitura. Então, quando a gente ajustou isso, né, uma coisa super simples, o paciente ficou bem. Ou seja, a sincronia não era do paciente, era uma alteração do ventilador mecânico. Então, eu tô dando esse exemplo, né, que acontece com todo mundo, já aconteceu comigo, de tipo, o que é isso, e não me ligar no ventilador mecânico, de tipo, observem todas as causas, observem se tem algo errado com o ventilador mecânico, observem se tem algo errado com o circuito do paciente, às vezes tem um vazamento, né? Acontece, às vezes, colegas me mandam fotos, algum aluno do curso, Irene, olha aqui, e aí tem um vazamento que não tem como você identificar nada naquela curva com aquele vazamento. Então, primeiro a gente corrige o que pode ser corrigido de macro. A gente avalia se aquele paciente está bem ou não, se tem algo que eu consiga corrigir do paciente. Não estou falando que tá sincrônico, vou sedar. Não é isso que eu estou falando. Estou falando de causas que realmente devem ser corrigidas a priori do paciente, certo? E aí sim a gente vai para aquele ajuste fino da ventilação mecânica, tá certo? Só um minuto, tá? Ai, gente, eu falo rápido mesmo, tá? Quem é meu aluno sabe, é meu jeito, tá? Falo rápido mesmo, tô lendo aí uma certa discussão aí, mas eu falo rápido mesmo, tá? É meu jeito. Obrigado, gente, pessoal aí, Lara, boa noite, amiga, boa noite. Márcia, Dinara, Cícero, Jane, sempre presente, né, Jane? Vou parar e vou continuar aqui o assunto, tá certo? Então, vamos lá, seguindo, perdi até meu raciocínio, mas eu tava falando da questão de observar essas coisas que não são só do paciente, tá certo? Então, saindo da questão do paciente, a gente vai realmente para o gráfico, para a curva do ventilador mecânico, para identificar o que é que eu consigo fazer. Mas sempre lembre-se que eu tenho a máquina e eu tenho o paciente. Tem fatores, tem coisas que eu consigo corrigir na máquina, tem fatores, tem coisas que eu consigo corrigir no paciente, tá? Então, eu tenho que avaliar os dois. Às vezes o problema está na máquina, no que eu estou ajustando, e às vezes o problema está no paciente. Então, tem algo que eu consigo otimizar, às vezes o problema está no circuito, está em um sensor. Então, avaliar tudo isso é muito importante, eu gosto sempre de enfatizar isso quando eu dou aula, porque às vezes fica quebrando cabeça ali no ajuste e não tá percebendo, às vezes, um detalhe que tem, tá certo? E daí, seguindo, né, a gente não vai focar tanto nas causas do paciente, porque senão não dá tempo, porque a gente vai falar dos tipos de sincronia, porque é que eles ocorrem, assim por diante. Mas algumas coisas que eu vou falar é em relação a distúrbios de complacência e de resistência. De novo, Anirene, de novo. Porque mesmo quem tem muito tempo de prática tem dificuldade de assimilar essas alterações. E vocês vão ver que, por exemplo, um paciente com distúrbio obstrutivo, ele pode ter uma tendência a ter mais determinadas assincronias, enquanto o paciente com distúrbio restritivo, ele pode ter uma tendência a ter mais determinadas assincronias. Tá? E por que é que isso vai acontecer? Antes de falar dos tipos de assincronia,
Eu vou só revisar esses tipos de alteração. Quando a gente fala de um distúrbio obstrutivo, né, um paciente lá que tem DPOC, a gente entende que esse paciente, ele tem uma resistência aumentada. Se a gente mensura a resistência lá no ventilador, a gente vai encontrar uma resistência aumentada. Então, o que é que acontece? Esse paciente, ele vai ter um aumento da resistência na hora do fluxo expiratório. Logo, ele precisa de um tempo expiratório maior. Se ele não tem esse tempo expiratório maior, o que é que acontece? Esse paciente ele vai fazer autopipe. Ele vai ter um aumento dessa PIP intrínseca. Então, esses pacientes, por terem essa autopipe, eles podem ter mais facilidade, por exemplo, de fazer a sincronia do tipo disparo ineficaz. Por quê, Anirene? Porque além do valor lá da sensibilidade que você ajustou, você ainda tem o valor da autopipe, tá? Então, você tem essas duas coisas. Então, é mais difícil para o paciente disparar a máquina. Então, pacientes obstrutivos, por exemplo, é frequente que eles possam apresentar a sincronia do disparo ineficaz. Quando a gente vai para um paciente com doença restritiva, o que acontece com esse paciente com doença restritiva? Ele tem uma complacência reduzida, né? A complacência do paciente é baixa. Se a gente levar em consideração esse paciente com COVID, lógico que a gente entende que tem pacientes que numa fase, principalmente numa fase inicial, tem uma complacência muito alta, mas numa fase mais tardia, né, em algumas semanas de evolução, eles começam a apresentar uma complacência mais reduzida, vão evoluindo com a complacência baixa. Quando eles fazem aquele pulmão de SARA clássico, né, com aquela complacência baixa, de 15, de 20, de 10, o que é que acontece? Esse paciente, ele não consegue abrir muito, complacência é o inverso da elastância. Então, ele não consegue essa capacidade dele conseguir estender e voltar àquela posição, tá? Por quê? Porque ele tem alguma alteração, seja áreas de fibrose, já algumas áreas que não conseguem ter uma boa expansibilidade e um retorno. Então, esses pacientes, eles acabam tendo uma capacidade residual funcional reduzida. Se a gente lembrar da espirometria de um paciente restritivo, a gente lembra que a CVF dele é baixa, né? A capacidade vital é baixa. Então, são pacientes que trabalham com baixos volumes mesmo. Então, eles têm esse baixo volume e eles têm essa CRF reduzida. O que é que acontece com esse paciente? Esse paciente, ele vai ter mais assincronia, por exemplo, do tipo duplo disparo, porque a gente vai trabalhar com volumes mais baixos, porque se a gente usa volumes mais altos, a gente causa pressões muito altas, porque a complacência já é reduzida. Então, são pacientes que comumente apresentam duplo disparo, tá? Então, de acordo com o tipo de patologia, quando a gente vai convivendo com esses pacientes, a gente vai conseguindo entender mais uma certa frequência de assincronias. E tal paciente tende a apresentar mais determinada assincronia, tal paciente tende a apresentar mais tal assincronia. Quando você trabalha, por exemplo, com um paciente neurológico que tem 0 lesão pulmonar, geralmente é um paciente que não tende a fazer nenhum tipo de assincronia. É um paciente que é mais tranquilo. Então, as assincronias realmente são mais por causas de não ajuste do operador da máquina, do ventilador mecânico, do que mesmo de um pulmão que tenha uma maior tendência a ter a sincronia A ou a sincronia B. Então, sempre prestar atenção no paciente, nas questões relacionadas a drive respiratória, febre, etc., nas questões relacionadas à complacência, resistência e nas questões relacionadas ao circuito, ao ventilador estar funcionando adequadamente. Quando a gente parte para o que a gente observa no ventilador mecânico, a gente vai falar de 3 grupões de assincronia, tá? São as assincronias que a gente chama de assincronias de ciclagem, as assincronias de disparo e as assincronias de fluxo. A gente tem esses 3 grupos de assincronia. Dentro das assincronias de fluxo, a gente vai ter as assincronias do tipo fluxo insuficiente ou excessivo, ou seja, ou o fluxo está baixo ou o fluxo está alto para a demanda do paciente. Quando a gente fala das assincronias do tipo de disparo, a gente vai ter o disparo ineficaz, a gente vai ter o alto disparo, a gente vai ter o duplo disparo e a gente vai ter o disparo reverso. E quando a gente fala das assincronias de ciclagem, a gente também só tem 2, assim como no fluxo. No caso, ou é ciclagem prematura ou é ciclagem tardia. Quando a ciclagem é prematura é porque eu interrompi antes do momento adequado. Quando a ciclagem é tardia é porque está além do tempo necessário para aquele paciente, tá certo? Então, uma coisa, saiu um artigo hoje, eu já postei para quem tá lá no grupo do Telegram, tá? Sobre a sincronia e leiam, tá? Porque ele é uma revisão bem completa, tá? Muito bom. Esse artigo não saiu hoje, saiu esses dias agora em julho, mas ele tá bem completo, então é uma leitura atualizada e vale a pena sobre a sincronia. É em inglês, né? Claro, mas vale muito a pena vocês darem uma lida nele, ok? Seguindo, né, o raciocínio aqui dos tipos de assincronia. Primeira sincronia que eu quero discutir com vocês é justamente as assincronias de disparo.
Por que eu vou discutir primeiro as assincronias de disparo? Porque o disparo é o início, né? Aquele momento do começou o ciclo, né? Aquela transição da expiração para a inspiração, como a gente já falou. E a gente já falou que esse disparo, ele pode ser a tempo, quando o paciente ele não está entrando na ventilação mecânica, e que esse disparo ele pode ser a fluxo ou a pressão, quando depende do meu paciente para disparar a máquina, né? No caso, a fluxo é aquele valor lá em litros por minuto, e a pressão é aquele valor lá em centímetros de água, tá certo? E daí, essas assincronias de disparo, elas podem ocorrer, por exemplo, que o paciente está disparando demais a máquina, às vezes nem por esforço dele, mas por alguma alteração da máquina. Essas assincronias de disparo podem ocorrer porque o paciente quer um ciclo, mas ele não consegue disparar a máquina. Essas assincronias de disparo podem ocorrer por causa do tempo INS ajustado, ou porque o paciente está disparando reversamente a um ciclo que foi mandatório da máquina. Então, tem várias formas, tá certo? Quem está perguntando do grupo do Telegram, eu vou deixar o link aqui, tá? Depois da live. Eu deixo para vocês o link. Seguindo. Então, as assincronias de disparo, elas vão se dividir. Aí agora eu vou usar o quadro, tá? As de disparo. Elas vão se dividir em disparo ineficaz, autodisparo, duplo disparo e disparo reverso. Certo? E daí, o que é que a gente faz com essas assincronias, né? Tá congelado ainda? Tem gente dizendo que tá congelado. Tá normal, Rap Físio tá dizendo que tá normal. Boa noite. Então, o que é que acontece? A gente tem esses 4 tipos de disparo. Primeiro eu vou revisar com vocês como é a questão da sensibilidade para ficar mais fácil. Quando a gente fala de sensibilidade, né, aqui tem um paciente. Quando o ciclo é mandatório, não foi disparado do paciente, a gente tem isso aqui na curva de pressão. Mas quando foi disparado pelo paciente, a gente tem isso aqui, ó. Então, isso aqui a gente tem que observar para saber se o disparo foi do paciente ou se o disparo foi da máquina, tá certo? Então, esse ciclo ele foi um ciclo assistido ou esse ciclo ele foi um ciclo controlado. A gente vai saber isso observando se aquele disparo foi do paciente ou se aquele disparo foi da máquina. Se foi da máquina, você não vai ver essa quedinha na curva de pressão, que representa justamente o esforço do paciente. Quando o paciente fez esforço, ele negativa um pouco aquela pressão, por isso que está lá num determinado nível de pressão, que é o nível de PIP, ele tem que diminuir, né, 2 centímetros de água ou 1 centímetro de água daquele valor, para que ele consiga disparar a máquina, tá? Então, isso é o disparo. Anderene, quando é a fluxo? Quando ele faz essa negativação da pressão, ele gera um fluxo, e aí pode ser um fluxo de 2 litros por minuto, de 3 litros por minuto, de 4 litros por minuto e assim por diante, tá? Então a gente primeiro vai entender se esse ciclo ele foi disparado pela máquina ou se ele foi disparado pelo paciente. Todos os ventiladores mais modernos, eles nos mostram alguma cor diferente. Oi, Ranulfo, boa noite. Soraya, boa noite. Eles mostram uma cor diferente. Então, fica rosinha quando o disparo foi do paciente. Ou então aparece aqui em cima uma letra que é controlada e aqui ele aparece um azinho de ciclo assistido. Então, percebam na máquina que vocês trabalham como é que ele está fazendo para identificar que aquele disparo ele foi do paciente ou que aquele disparo ele foi da máquina. Mas sempre se apeguem à curva, se apeguem a essa quedinha que vai ocorrer na curva para entender se aquele disparo foi do paciente ou não, tá? Porque assim fica mais fácil quando a gente entende a curva do que quando a gente se baseia só nos sinais de cada ventilador. Mas claro que com esses sinais do ventilador, quando está mais distante, fica mais fácil, mais visível observar, certo? Então isso seria a questão do disparo. Se eu ajusto um valor de sensibilidade que está muito difícil, e quando eu falo muito difícil, eu vou lembrar a vocês que a gente tem aqui um valor de 0. E aí aqui, em litros por minuto, né, de praxe, porque tem alguns ventiladores que mudam, tá? Mas de praxe, aqui a gente teria 1, 2, 3, 4. Então, quanto maior, mais difícil seria esse disparo, né? Quanto maior essa sensibilidade, mais difícil seria esse disparo. Quando a gente vem pra cá, a pressão, a gente tem -1, -2, -3, -4.
Como uma escala negativa, quanto menor o valor da sensibilidade à pressão, mais difícil fica. Então, sempre se apeguem ao zero. Desse zero para mais ou para menos, tá? Então, quanto maior no caso do valor positivo ou quanto menor no caso do valor negativo, mais difícil é esse disparo. O que é que isso quer dizer, se mais difícil? Vocês vão entender que se eu tivesse ajustado, por exemplo, uma sensibilidade à pressão aqui de -2, tá? -2, tá? O ajuste que eu fiz lá na sensibilidade desse ventilador mecânico. Aí, meu paciente, ele chegou aqui, ó, vou botar a curva grande, e ele fez um esforço, mas esse esforço do paciente, ele só foi de -1. Ele teria que ter feito isso aqui para ter atingido os -2, mas ele não fez, porque ele não conseguiu, seja porque ele já tem um autopipe, seja porque ele já tem uma fraqueza muscular, ou seja porque realmente você botou um valor muito alto, muito difícil para o paciente. Ajustei -4, tá muito difícil para o paciente, muito provavelmente ele não vai conseguir, tá? Então, olha se esse valor ele está adequado ou não para o paciente. Tá certo? Então, se ele só fez um esforço de -1 e o valor ajustado, por exemplo, é -2, o que acontece é que ele não vai conseguir disparar. E aí, nesse momento, o que é que ele vai fazer? Eu vou desenhar outra curva inteira. Vai acontecer isso aqui, ó. Ele veio, aí ele não conseguiu e seguiu. Aí, de repente, aqui, ó, ele recebe um ciclo controlado. Por quê? Porque aqui não teve esforço do paciente. Tá? Que não teve esforço do paciente. O disparo que ele fez foi aqui, ó. Mas esse disparo, ele foi ineficaz. Ele não conseguiu, com aquele esforço que ele fez, ele não conseguiu disparar. Eu não sei se eu sei como é que desativa os comentários, gente. Perdão, deixa eu ver aqui se eu acho. Desativei. Pronto, já eu ativo, tá certo? Então, o que acontece aqui é que ele fez um disparo ineficaz, ou seja, ele fez o esforço, mas ele não conseguiu, nesse momento, disparar a máquina. Por quê? Porque o esforço que ele fez não foi suficiente. Seja, mais uma vez, por conta da PIP, ou seja, por fraqueza, o paciente está muito sedado, ele ainda não está conseguindo ter um drive tão adequado. Então, vários fatores podem estar causando esse disparo ineficaz. E um deles é o ajuste da sensibilidade. Então, claro, eu posso ter uma causa externa, mas eu também posso ter que o valor que eu ajustei está inadequado. Como é que eu corrijo um disparo ineficaz? Tornando essa sensibilidade mais fácil. Tornar essa sensibilidade mais fácil, quando eu falo em valor em litros por minuto, significa reduzir esse valor dessa sensibilidade. Quando eu falo de pressão, no caso, né, significa aumentar, porque eu estou trabalhando com a escala de valores negativos. Mas sempre se apeguem a valores mais próximos ao zero, significa que a minha sensibilidade está mais fácil. Valores mais distantes do zero, significa que a minha sensibilidade está mais difícil, tá certo? Então, isso na maioria dos ventiladores, se tiver em litros por minuto ou se tiver em centímetro de água, ok? Então, isso seria a presença do disparo ineficaz. Você pode observar uma alteração aqui na curva de pressão. O paciente ele fez o esforço, mas esse esforço não foi suficiente para ele conseguir disparar a máquina, tá? E ele pode conseguir disparar em um outro momento, ou ele pode de repente receber um ciclo controlado em um outro momento. Ajuste na sensibilidade. A gente vai trabalhar com a sensibilidade para corrigir esse disparo ineficaz. Só que, se eu uso, seria muito fácil. Nirene, então eu vou usar agora valores de sensibilidade sempre muito fáceis. Eu vou colocar -1 para todo mundo, porque é um valor baixo, e daí ninguém mais vai fazer disparo ineficaz. Aí vem o inverso do disparo ineficaz. O que seria esse inverso do disparo ineficaz? O inverso seria justamente o alto disparo. Então, seria que a sensibilidade ela estaria tão fácil que a máquina estaria disparando sem parar. Como é a questão do alto disparo? Então, qualquer coisa causou o disparo da máquina, porque a sensibilidade está muito fácil para o paciente. Então, mesmo que não haja esforço do paciente, já está ocorrendo o disparo da máquina. Então, muitas vezes você chega lá e o paciente está assim, ó.
Então, o paciente, a máquina está autodisparando. E por que a máquina está autodisparando? Porque está muito fácil. Então, às vezes, um paciente que tem uma oscilação cardíaca maior, ele já pode estar causando um disparo. Não foi por esforço do diafragma, foi pela própria oscilação cardíaca. Quando a gente usa jarra, né, isso é muito comum. A água bate, ó, para um lado e para o outro, lá dentro do circuito do paciente, porque condensa a água no circuito quando a gente usa a umidificação ativa. E aí, aquele bater da água causa um alto disparo do paciente. Então, o conceito que a gente usa é: eu vou trabalhar com um valor de sensibilidade que seja fácil suficientemente para que o paciente ele consiga disparar a máquina, mas difícil suficientemente para que ele não fique autodisparando a máquina. Ou seja, no momento que eu quero um ciclo, que eu consiga disparar, mas que não fique recebendo o ciclo sem nem que eu tenha feito esforço, né, por coisas quaisquer que sejam externas ao paciente. Então, eu tenho que trabalhar o valor de sensibilidade para que eu não tenha disparo ineficaz, mas para que eu também não tenha autodisparo. Anirene, eu já ouvi falar que o disparo ineficaz pode ser resolvido com ajuste da PIP ou com aumento do tempo Waze. Existe isso? Se o paciente está causando um disparo ineficaz e você observa que ele tem presença de autopip e você imagina que uma das causas desse disparo ineficaz é justamente essa autopip, você pode trabalhar com a redução dessa autopip, a redução dessa PIP intrínseca, para que você consiga dessa maneira melhorar esse disparo ineficaz, tá? Então aí vai nas questões específicas de cada caso que a gente pode trabalhar. Saindo do disparo ineficaz e do autodisparo, a gente vai entrar no conceito de duplo disparo e disparo reverso, que é isso. Lembra do conceito de tempo inspiratório? Se a gente tiver uma monitorização, por exemplo, da pressão muscular do paciente, né, aqui vai mostrar quanto é que está durando o esforço do paciente. Então, eu entendo que a duração dessa curva, ó, ela tem que ser justamente aqui, ó. Então, teria isso aqui. Isso seria o que eu esperaria quando o paciente pedir o ciclo. Que o tempo desse ciclo seja exatamente, vou usar outra cor, igual ao tempo do esforço do meu paciente. Só que isso nem sempre vai ocorrer. Às vezes, o meu paciente, ele quer um tempo inspiratório maior e a máquina está programada em um tempo inspiratório menor. Por isso que aquele número mágico de 1 não dá certo para todo mundo. Tem pacientes que com tempo inspiratório de 1 fazem ciclagem prematura, fazem duplo disparo. Tem pacientes com um tempo INS de 1 fazem ciclagem tardia. Então, observem pela curva, pelo gráfico, se aquele tempo INS está adequado ou não. Então, o conceito do duplo disparo é que o tempo inspiratório da máquina está menor do que o tempo inspiratório do paciente. Ou seja, meu paciente ele ainda está fazendo um esforço e a máquina ela já ciclou, gerando assim um novo disparo. Então, por isso que a nomenclatura é duplo disparo. Eu tenho dois ciclos, né, consecutivos para um mesmo esforço do paciente. Como seria essa curva, Nirene? Então, seria exatamente isso aqui, ó. Vou apagar. Eu vou deixar para poder ficar as duas, tá? O que é que acontece? Meu ventilador veio, realizou o ciclo e aí ele ciclou. Mas vocês percebem que o tempo INS do paciente, ele estava até aqui. E a máquina, ela já ciclou aqui. O que é que acontece com esse paciente? Ele vem e faz outro, então ele faz 2 ciclos. O grande risco do duplo disparo é porque ele vai empilhar um ciclo sobre o outro. Então ele vai fazer o que a gente chama de breathtaking, que é um empilhamento de ar e de um volume sobre o outro. Qual o problema, então? Eu estava lá e o paciente era para fazer 400 ml de volume, era o meu programado, por exemplo, se ele tivesse em VCV. E daí, quando ele empilhou um ciclo sobre o outro, ao invés de fazer 400, ele fez 700, ele fez 800. Então, ele fez um volume excessivo e a gente sabe que volumes altos estão associados à lesão, a volutrauma, tá? Então, cuidado com essa questão do duplo disparo, porque, Nirene, eu não vejo, porque muitas vezes você não consegue observar isso. Eu tô vendo a curva aqui
Tá normal? Não tá. Se você olha lá o volume corrente exalado do paciente, você vai ver que ele tá gerando um volume muito alto. Por quê? Porque ele empilhou um ciclo e no meio desse ciclo ele gerou outro ciclo, tá? Então, duplo disparo quer dizer justamente esses dois disparos, na verdade, porque é para um único disparo do paciente, para um único esforço do paciente, a máquina gerou esses dois ciclos, tá? Então, eu tenho esse empilhamento de um ciclo sobre o outro. E a curva é essa, tá? É muito clássica, não é a curva, na verdade, mais fácil da gente observar, né? Que a gente observa um ciclo sobre o outro. Então, a gente já imagina que esse paciente ele possa estar com duplo disparo. Ora, se eu estou dizendo a vocês que a causa do duplo disparo é porque o tempo inspiratório programado por você está menor do que o tempo inspiratório do paciente, voltando para a imagem, se esse tempo todo era esforço do meu paciente, eu precisaria que o tempo programado fosse esse tempo todo. E daí isso não me causaria. Então, o que é que eu precisaria? Aumentar meu tempo inspiratório. No momento que eu fizer isso, pronto, ele deixa de ter o duplo disparo, porque agora eu adequei o tempo inspiratório ao que o meu paciente queria, tá? E isso a gente vai conseguir ajustar diretamente no modo PCV, porque no PCV tem um parâmetro lá, tempo inspiratório. Então tá em 0,8. Se eu tô vendo um duplo disparo, eu entendo que se eu aumento para 1, para 1,1, enfim, eu vou avaliar isso para cada paciente, eu vou conseguir corrigir esse duplo disparo, tá? Então, a gente vai trabalhar com o aumento do tempo inspiratório para corrigir esse duplo disparo. E daí a gente vem na cabeça, então em VCV, quando eu não ajusto o tempo inspiratório, significa que eu vou reduzir o fluxo, porque o fluxo é inversamente proporcional ao tempo inspiratório. Logo, quando eu reduzo esse fluxo, significa que eu aumento o tempo inspiratório. Aí a gente muda um pouco o raciocínio. Por quê? Porque às vezes esse paciente ele tem duplo disparo porque ele tem uma demanda excessiva, tá? Então, nesses casos, quando você reduz esse fluxo, você acaba piorando. Então, sempre observar, porque às vezes a gente acaba melhorando quando a gente faz um aumento do fluxo quando ele está em VCV, certo? Então, ficar ligado nisso. A gente fala que é o aumento do tempo inspiratório, mas em VCV, como o fluxo é amarrado, muitas vezes se você reduz esse fluxo, você acaba piorando, tá? Então, em algumas situações, a gente pode sim trabalhar com aumento do fluxo. E por fim, em PSV, o que é que você vai fazer? Em PSV, a gente não ajusta o tempo diretamente. Mas lembram do percentual de ciclagem, que eu já falei em outras aulas, eu não vou enfatizar isso aqui. Quanto maior o valor do percentual de ciclagem, que vem fixo em 25, significa que menor é o meu tempo inspiratório. Então, nessas situações de duplo disparo em PSV, eu posso, por exemplo, reduzir o meu percentual de ciclagem para que o meu paciente ele permaneça mais tempo inspirando. E dessa forma, eu adequo o tempo inspiratório do paciente ao tempo inspiratório da máquina. Ok, duplo disparo. Vamos pular agora para disparo reverso, que é o mais difícil, é o mais novo também, tá? Então, vamos entender um pouquinho o que é o disparo reverso. A curva do disparo reverso, ela basicamente é muito parecida com o duplo disparo. Então, quando a gente observa um disparo reverso, a gente já olha e faz, o paciente está fazendo duplo disparo. Só que para a gente realmente saber se é duplo disparo ou se é disparo reverso, alguns artigos, principalmente mais antigos, incluíam o disparo reverso como um tipo de duplo disparo. Hoje eles vêm mais separados. A gente tem que observar se aquele ciclo ele foi disparado pela máquina ou se aquele ciclo ele foi disparado pelo paciente, tá? As duas principais causas do disparo reverso é paciente com excesso de sedação ou paciente com sobreassistência, tá? Então, essas duas situações a gente pode ter esse disparo reverso. O que é o disparo reverso? A máquina estava entregando o ciclo e depois, no meio desse ciclo, o paciente disparou o ciclo dele. Então, vocês vão entender que é um ciclo disparado pelo paciente, secundariamente, reversamente, a um ciclo que foi disparado pelo ventilador, tá? Então, em alguns estudos, a gente vai ler a seguinte frase. É um ciclo assistido em seguida de um ciclo controlado, de um ciclo disparado pelo ventilador. Essa nomenclatura, algumas pessoas criticam justamente por nem sempre ser em pacientes que estão sedados totalmente. Às vezes um paciente está com maior assistência, mas não está sedado. Então,
Algumas pessoas criticam essa nomenclatura em si. Mas vocês vão entender que eu tenho um ciclo em seguida do outro e quase sempre esse primeiro ciclo ele foi um ciclo controlado e o segundo foi um ciclo assistido, ou seja, o segundo foi um ciclo pelo paciente. A gente observa muito claramente o padrão do paciente, tá? Então, às vezes o paciente tá lá expandindo, no meio da expansão você percebe que houve uma contração do diafragma, por exemplo, uma contração diafragmática que gerou um ciclo do paciente no meio de um ciclo que era controlado, que não tinha esforço do paciente. Lógico que claramente a gente vai conseguir observar isso quando a gente tem uma monitorização de pressão esofágica, né, pra gente detectar isso de maneira mais fidedigna. Mas, né, nos ventiladores a gente consegue avaliar mais ou menos, justamente porque a curva ela vai me mostrar assim, ó. Aqui que foi controlado, e aí aqui eu venho que esse é assistido. Então eu percebo que é um ciclo controlado e um ciclo assistido. Por que ocorre esse disparo reverso? É um mecanismo que a gente chama de entrainment respiratório. E o que é esse mecanismo? É um mecanismo de arrastamento de ar. Então, isso é relatado há muito tempo na questão do sono, que a gente pode entregar mais esse padrão respiratório, tá? Então, nesses pacientes, principalmente que estão com excesso de sedação, isso pode ocorrer. O que é que pode ocorrer? O paciente está ali entregue. Então, no momento que ele teve um estímulo, o que é que acontece? Ele insuflou, isso gera um estímulo dos receptores, fazendo com que chegue lá no meu comando neural. Olha, eu quero um ciclo respiratório. E aí, ó, contração diafragmática e aí o paciente pede um ciclo. Então, é como se ele ficasse em um padrão. Um padrão, por exemplo, de 1 para 1 é comum. A cada ciclo controlado eu tenho um ciclo assistido. A cada ciclo controlado eu tenho um ciclo assistido. Às vezes a gente tem padrão de 2 para 1. Eu tenho 2 ciclos controlados, aí eu tenho um ciclo assistido. Mas você observa que isso é uma coisa regular. Não é algo que ocorre em um ciclo. É algo que você observa o paciente e você vê que isso é constante. A questão desse disparo assistido em seguida de um disparo controlado. E daí, a gente pode pensar, Irene, então eu também vou aumentar o tempo INS? Não, porque nessa situação a causa não é essa, tá? A causa é geralmente por esse aumento de assistência, geralmente por excesso de sedação. Em alguns casos, a gente pode reduzir a sedação, mas nem sempre. Às vezes o paciente é um paciente grave, ele precisa ficar mais entregue. Então, em situações em que você não consegue ajustar, com ajuste ventilatório, você pode conseguir através de bloqueador neuromuscular. Mas sempre, a gente tenta sempre primeiro corrigir com ajuste da ventilação. E se a gente vê que aquilo é frequente, com ajuste da ventilação não conseguir, é uma das indicações da gente partir para o bloqueador neuromuscular, tá certo? Como é que eu vou corrigir com ajuste? A gente percebe que como é um padrão mais de sono, digamos assim, de paciente mais entregue, isso é mais comum de acontecer quando esse paciente está com fluxos baixos. Então, geralmente, se a gente aumenta mais o fluxo, a gente às vezes consegue ter um resultado melhor. Uma experiência que a gente teve na COVID, né, foi de alguns pacientes, existiam, né, acredito que por esses pacientes acabarem usando realmente muita sedação. Às vezes quando a gente ia diminuindo a sedação, ou desligava o bloqueador, tava com o bloqueador naquela fase inicial, a gente ia desligar, a gente observava muitas vezes esses pacientes fazendo o disparo reverso, né, e às vezes ele não estava na condição ainda que dava para desligar totalmente a sedação. E realmente, tanto o aumento do fluxo, quanto às vezes o ajuste da rampa, né, do rise time, às vezes a gente conseguia resolver esse disparo reverso. A gente teve algumas experiências, sim, que deu para resolver dessa maneira, tá? Então, o ajuste desse fluxo, fluxos mais baixos, eles estão associados a essa questão do disparo reverso. Então, às vezes, aumentar o fluxo pode resolver. E outra coisa que a gente consegue fazer é trabalhar com a frequência respiratória. Ou aumentando para que esse paciente entregue e acabe não fazendo mais, ou reduzindo para que você dê uma janela de tempo maior e dessa forma esse paciente ele acabe entrando, tá? E não fica entrando reversamente, ele começa a entrar por ele próprio, tá? Então são dois ajustes com frequência respiratória que a gente consegue fazer. Revisão das assincronias de disparo. Disparo ineficaz está difícil aquele disparo, aquela sensibilidade, então você tem que facilitar aquela sensibilidade para o paciente. Autodisparo, a sensibilidade está fácil demais, então qualquer coisa está disparando a máquina. Você tem que tornar ela um pouco mais difícil, então é o limiar entre não fazer disparo ineficaz e não fazer autodisparo.
Disparo reverso é uma condição muito associada a excesso de sedação e vai ser justamente um disparo do paciente secundariamente a um disparo da máquina, tá? Um disparo do ventilador mecânico. Então, um ciclo controlado, no meio do ciclo controlado, isso desencadeou um estímulo, né? Um estímulo aos receptores e isso causou um disparo realmente do paciente, ou seja, um disparo assistido na máquina. E a questão do duplo disparo é porque o tempo inspiratório ajustado está menor do que o tempo inspiratório neural do paciente. Então, a gente precisa de um tempo inspiratório maior no ajuste lá da máquina. E para alguns pacientes, esse tempo inspiratório maior é 0,9. Para alguns pacientes, o tempo inspiratório é 1,2. Para alguns pacientes, é 1,3. Então, isso vai ser muito individual, ok? Encerrando as assincronias de disparo, a gente vai passar para as assincronias de ciclagem. Quais são as assincronias de ciclagem? São dois tipos. Eu posso ter a ciclagem prematura e eu posso ter a ciclagem tardia. Quando eu falo de ciclagem prematura, como o próprio nome já diz, eu interrompi algo antes daquele tempo adequado, né? Quando a gente tem um bebê prematuro, a gente entende que ele nasceu antes do tempo. Então, ciclagem prematura é justamente isso, você ciclou antes do tempo. A ciclagem, a gente viu que a ciclagem em PCV, ela ocorre pelo tempo, tá? Então, você atingiu aquele tempo programado, você cicla. A ciclagem em VCV, ela ocorre quando você atinge aquele determinado volume, né? E a ciclagem em pressão de suporte, ela ocorre justamente por conta daquele ajuste, né? Do percentual de ciclagem, da sensibilidade expiratória, que é fixo em 25% e a gente vai aumentar de acordo com a necessidade do paciente. Quando é que o paciente tem uma ciclagem prematura e quando é que ele tem uma ciclagem tardia? A ciclagem prematura seria isso aqui, ó. O paciente fez o esforço. E aqui na curva de fluxo eu vou perceber isso aqui mais ou menos, tá? Então, eu vejo que o paciente, ele tá fazendo o esforço. Por que é que isso vai ocorrer? Porque aqui na curva da PMUD do paciente, meu paciente, o esforço dele, ele tava até aqui, ó. Só que nesse momento aqui, mais ou menos, ele interrompeu a ciclagem do paciente. Logo, interrompeu, né, o tempo inspiratório antes do que o paciente queria, tá? Então, você percebe que aqui ele ainda está fazendo um esforço. Isso aqui é ciclagem prematura. E o que seria ciclagem tardia? Ciclagem tardia, a gente vai observar aqui na curva de fluxo, que ele gerou a inspiração. Aí, ele vai passar um tempo aqui para poder fazer isso, ó. Então, ele passou um tempo parado no meio do tempo. Por que é que isso vai acontecer? Porque aqui o esforço dele estava terminando aqui. Aqui já não tinha mais esforço do paciente, mas tinha tempo inspiratório. Então, aqui esse tempo inspiratório está longo, por exemplo, 1,3. E aqui esse tempo inspiratório programado está curto, por exemplo, está 0,7. Anirene, então eu vou ajustar em 1 e vai dar certo. Não, porque para alguns pacientes, quando você ajusta 0,9, faz ciclagem tardia. Para alguns pacientes, quando você ajusta 0,9, faz ciclagem prematura, tá? Então, a questão da ciclagem é o ajuste do tempo inspiratório, ele pode estar longo, ele pode estar curto. Como é que você vai ajustar? Corrigindo esse tempo inspiratório, ou deixando ele mais longo, se no caso for uma ciclagem prematura, ou deixando ele mais curto, se no caso for uma ciclagem tardia. E daí, se for em PCV, eu ajusto diretamente esse tempo inspiratório. Se for em VCV, eu posso sim trabalhar com esse ajuste de fluxo. E se for em PSV, eu vou trabalhar com ajuste do percentual de ciclagem desse paciente, da sensibilidade expiratória. Dessa forma, tornando o tempo ins menor ou um tempo ins maior, ok? Então, em relação à ciclagem, seriam essas duas alterações que a gente teria, né, de forma mais sucinta, porque já falta só 20 minutos, o tempo corre. E aí a gente vai para as assincronias de fluxo. Ou é fluxo insuficiente ou é fluxo excessivo. O que é que acontece? Quando, por exemplo, a gente tem uma situação de fluxo insuficiente, aí essas assincronias de fluxo a gente vai observar, não é na curva de fluxo, tá? Por quê? Porque a gente tá dando aquele fluxo e a gente vai observar na curva de pressão. O que acontece quando eu tenho uma situação de fluxo insuficiente? Eu vou ver isso aqui, ó, na curva de pressão. Isso aqui a gente chama de fome de ar. Então, é o fluxo insuficiente. Vamos supor que nessa situação aqui, eu estava aqui com o fluxo ajustado de 30 litros por minuto.
Aí eu vim no ventilador e aumentei esse fluxo. Deixei um fluxo lá de 40 litros por minuto. Aí venho aqui, 40 litros por minuto. E aí o que acontece nessa minha próxima curva? Eu corrijo isso, por quê? Porque agora eu não tenho mais a situação de fluxo insuficiente. Agora eu adequei aquele fluxo que o paciente precisava, aquele fluxo que o paciente queria, aquela demanda do paciente. Então, toda vez que a gente observar isso, essa concavidadezinha na curva de pressão, a gente vai suspeitar que aquele fluxo ele não esteja adequado para o paciente. A gente pode tanto ajustar o fluxo, e quando ele tiver em PCV, por exemplo, a gente pode estar ajustando o rise time. André, no fluxo é livre? Mas mesmo o fluxo sendo livre, se esse valor do rise time não está adequado, eu também posso ter uma situação de um fluxo mais excessivo ou de um fluxo mais insuficiente. E aí, como seria esse fluxo excessivo? Vamos supor que agora eu cheguei, eu deixei um fluxo de 80. O que é que vai acontecer com a minha curva? Vai fazer isso, ó. Isso aqui a gente chama de overshoot. Pode ser um overshoot de entrada, que pode ocorrer no fluxo excessivo. Nirene, eu já vi overshoot assim. Pode acontecer esse overshoot? Pode. Eu posso ter um overshoot de entrada e eu posso ter um overshoot de saída. O overshoot de saída pode acontecer, por exemplo, na ciclagem tardia. De repente, esse paciente está fazendo ciclagem tardia, você pode observar lá um overshoot de saída. Então, overshoot é sempre fluxo excessivo? Não, eu vou identificar o que é a causa. Se é um de entrada, se é um de saída e o que é que está acontecendo ali. Então, se o fluxo está insuficiente, o que é que eu entendo é que eu vou aumentar o valor daquele fluxo. Se o fluxo está excessivo, o que é que eu entendo é que eu vou reduzir o valor desse fluxo, tá? Então, as assincronias de fluxo também seriam essas: fluxo insuficiente, fluxo excessivo. E daí agora, né, o que é que eu quero abordar com vocês? Falei da questão das alterações relacionadas ao paciente e falei dos tipos de assincronias que a gente pode ter, de fluxo, de ciclagem e de disparo, né? Quais são elas? De fluxo, ou é insuficiente, ou seja, está baixo, ou é excessivo, está alto. As de ciclagem, ou é prematura, acabou antes do tempo, ou é tardia, está além do tempo que o paciente já queria. As de disparo, ou é duplo disparo, disparo reverso, alto disparo ou disparo ineficaz. E daí você se depara com o ventilador mecânico. Para você colocar esse racional de entender o que eu estou falando para o ventilador mecânico, né? Porque muitas vezes a gente faz assim: Nirene, eu assisti uma live sua, mas eu não consigo entender. Gente, isso não é uma construção de um dia. Não é mesmo, tá? Isso é anos de construção que a gente tem pra gente conseguir ter aquele olhar e já conseguir, eu acho que se eu ajustar esse rest time, eu consigo melhorar essa sincronia. Se eu corrigir esse tempo ins, eu consigo ajustar essa sincronia. Então isso, é tempo de olho, é olho. É que nem você fazer um ultrassom. Você pode fazer o melhor curso de ultrassom do mundo, mas você fez o curso, você aprendeu o que era, o que é que você tinha que observar. E à medida que você vai treinando, é que você vai ganhando mão, tá? Eu lembro que no meu mestrado os primeiros ultrassons eram terríveis. E aí depois que eu fui coletando, aí eu fui ganhando mão. Então isso é para tudo. Então a sincronia é olhar clínico. Pra gente ter esse olhar clínico, a gente precisa de escola. Como é essa escola? Me obrigar a prestar atenção, primeira coisa que eu falo sempre, tá? A questão das assincronias depende muito de quem está observando. Eu posso ter recebido, por exemplo, o plantão de um colega e o colega disse: o paciente tá ótimo, tá super bem na ventilação mecânica. Por quê? Porque ele não tá brigando, que é aquele conceito que eu disse, que antigamente a gente achava que a sincronia era só quando ele tava ali brigando, muito desconfortável. Mas é quando eu chego, vixe, ele tá fazendo ciclagem tardia. Aí corrijo ali ciclagem tardia. Quando eu chego no outro paciente que também tava tudo ok, vixe, ele tá fazendo aqui um overshoot. Ele tá com fluxo excessivo, aqui tá um overshoot de entrada. Então, dependendo da prioridade que você dá para aquela sincronia, do quanto você tá dando de atenção, do quanto de tempo você tá passando ali, você vai conseguir identificar mais ou identificar menos essas assincronias. A gente fala que o índice de assincronia maior do que 10 já é muita assincronia. Então, a gente deveria trabalhar com índice de assincronia aí menor do que 10, tá? Então, deveriam ser poucos episódios de assincronia que a gente deveria observar. E na prática é muito frequente. A gente encontra aí nos estudos até 50% de índice de assincronia, ou seja, metade das vezes que eu estou olhando ciclos, eu estou encontrando essas assincronias, tá? É um conceito bem
global aqui para vocês entenderem. Então, eu tenho que minimizar essas assincronias. E aí vocês perguntam, Irene, por que eu vou perder tempo olhando o ventilador? Se esse paciente ele nem tá brigando com o ventilador ainda, se é uma sincronia mais tranquila, não vou perder meu tempo olhando para isso não. Só vou olhar se ele estiver brigando com o ventilador. O que acontece, gente? Mais assincronia significa dizer que é mais tempo de ventilação mecânica. Mais tempo de ventilação mecânica significa que o paciente entra ali num desmame difícil, né? Que muitas vezes vai para um tráqueo, que muitas vezes ele infecta mais, né? Mesmo se ele não tiver que ir para essa tráqueo, mas mesmo ele estando entubado, mais tempo de ventilação mecânica é mais PAV, né? Mais tempo de ventilação mecânica é mais, disfunção diafragmática induzida pelo ventilador. E aí eu quero deixar claro que o conceito de disfunção diafragmática induzida pelo ventilador não é só por fraqueza por desuso, tá? As assincronias, elas podem também causar disfunção diafragmática induzida pelo ventilador, podem também causar miotrauma, tá certo? Então, atenção, não deixe o paciente de vocês ser assincrônicos. A presença de uma sincronia, por exemplo, pode estar causando vire, no caso desse um duplo disparo, que está causando volumão no paciente. A presença de uma sincronia dessa, ele vai causar fraqueza muscular periférica, né? Se eu tô, não diretamente, tá? Agora eu tô partindo pro indireto. Se o paciente ficou mais tempo no ventilador, ele tem aí, com o fato de ele estar mais tempo no ventilador, ele tem mais disfunção diafragmática, seja por lesões diretas de assincronias, ou seja, pelo desuso, e ele acaba tendo mais fraqueza periférica porque ele está mais tempo ali no ventilador. Isso faz com que a gente tenha um pouco mais de restrição na mobilização dele, né? Esse paciente ele acaba ficando mais restrito, não que a gente não possa mobilizar ele na ventilação mecânica, mas a gente sabe que quando ele está fora da ventilação mecânica tem mais coisas que a gente consegue fazer com ele. Se esse paciente ele acaba aumentando a mortalidade. Então, nos estudos a gente vê que existe uma associação do maior número de assincronias, do maior índice de assincronia com a mortalidade. Então, não é algo que a gente pode fechar os olhos, botar uma venda, não vou prestar atenção, vai me dar trabalho, eu não vou ficar ali 30 minutos de frente para aquele ventilador para observar se o paciente tem assincronia ou não. Tem que observar, e é uma construção dia a dia. É dia a dia que você vai observando, eu acho que isso foi o que a Irene mostrou na aula de ontem, eu acho que isso é um disparo reverso. Aí vai ali no artigo, olha como é o disparo reverso, eu vou ver se eu consigo corrigir dessa maneira. Então, no dia a dia que você vai conseguindo amadurecer esses conceitos de assincronia e principalmente amadurecer o que você faz com aquela sincronia. Como você consegue tratar, como você consegue corrigir essa sincronia, tá certo, gente? Mas é um tema muito relevante. Aqui foi um resumão. O fato de eu não poder mostrar as imagens é ruim, né? Então, assim, quando eu dou aula, em pós, no curso, todo mundo sabe, eu pego várias imagens do meu dia a dia, vídeos, e mostro antes e depois, tava desse jeito, eu fiz isso, corrigiu e agora tá desse jeito. Por quê? Porque a gente consegue visualizar quando a gente imagina aquilo, né? Quando a gente vê aquilo, fica mais fácil. O desenho, ele dá um norte, mas não é uma aula completa de assincronia, tá? Outra coisa também que facilita o simulador, por exemplo, o Xlang, você consegue simular alguns tipos de assincronias. Então, quando você está estudando, é uma boa também, tá? Fazer esses estudos com essas simulações de assincronia, vendo ali o que é que você consegue trabalhar, tá? O que vocês não podem, a única coisa que vocês não podem é ignorar e tratar essas assincronias como se elas não tivessem acontecendo. Isso, de fato, vocês não podem, tá certo? Eu vou dar uma lida aqui nos comentários de vocês. Se tem alguma coisa aqui. Alarme, sempre, Rap Físio, sempre ver como é que tá os alarmes pra ver essa questão de volume, se o volume tá fazendo volume alto, se não, se tá fazendo volume baixo, tá? Obrigada a todos pelos elogios. Gente, a live fica salva, tá? Não se preocupem em relação a isso. Vou deixar o link do Telegram, não se preocupem, tá? E aí agora eu vou fazer o merchan, né, do curso. Mas próxima segunda tem live, tá, gente? Não se preocupe, próxima segunda a gente vai falar do desmame e da ventilação mecânica. Mas hoje, o que é que eu quero falar, né? É só nesse finalzinho, quem tiver interesse no curso. O curso de ventilação mecânica que eu dou é um curso online. A gente tem 4 módulos e dentro desses módulos a gente tem as aulas, tá? A gente tem aula desde o zero. Então, eu tô saindo da graduação, posso fazer o curso?
Pode, deve, né? Ele vai lá desde o basicão. Então, nossa primeira aula, por exemplo, é falando o básico, explicando o que é um ciclo assistido, o que é um ciclo controlado, mostrando lá o basicão para vocês. A segunda aula é uma aula prática para mim, né? Eu demonstro o ventilador, então eu mostro tudo. Desde ligar o ventilador, como são os botões lá atrás, como é que liga na rede de oxigênio, como é que é a questão de tipo, liguei o ventilador, o que são aquelas saídas, como é o circuito, quando é que eu uso o circuito duplo, quando é que eu uso o circuito único. Aí a gente vem para uma terceira aula. Aí eu já aprofundo um pouco mais o que é a ventilação mecânica básica. Trabalho com vocês questão de relação INZES, né? Falo um pouco mais da questão da mecânica. Sim, nessa primeira eu falo toda a fisiologia respiratória para revisar, tá? Aí vem, depois que a gente sai dessa aula, a gente vem para outra prática. Que aí nessa outra prática eu demonstro lá no ventilador como é que calcula mecânica respiratória, demonstro lá no ventilador a questão dos alarmes, demonstro lá no ventilador a questão de ajuste fino, rise time, sensibilidade respiratória. Então eu vou ali num ajuste mais delicado com vocês depois que vocês já têm esse racional, certo? O que é que acontece? Depois sai disso, né? A gente vai para esse módulo basicão. Aí a gente vem para cuidados respiratórios, que vem com aerosolterapia, que vem com questão de umidificação, questão de filtros, essa explicação. A gente vem para interação cardiopulmonar, cardíaca, né? Coração-pulmão. A gente vem para a sincronia paciente-ventilador. Aí a gente sai e vem para um módulo mais avançado, né? Que aí, principalmente para quem já tem prática, esses 3 últimos módulos, né? É o foco maior de interesse. Por quê? Porque a gente fala de VILI, a gente fala de disfunção diafragmática induzida pelo ventilador, a gente fala de ventilação na SARA, e a gente aborda todos esses conceitos novos, Mechanical Power, Pendeluft, Express Index, toda essa coisa nova, a gente fala nesses módulos mais avançados. Aí a gente vem e traz para VNI, desmame, cateter nasal de alto fluxo, o que como é que usa. Eu sempre trago ilustrações. Aí no módulo de VNI eu demonstro vários tipos de máscaras, eu demonstro a diferença dos circuitos, tá? Então a gente tem 4 aulas, que são aulas que eu chamo de aulas práticas, onde eu, né, com os meus parceiros, a Vitalware e a Pulmão e Companhia, eu gravo com os ventiladores ou com os equipamentos para vocês conseguirem entender melhor. Porque às vezes só falar não dá para compreender, tá? Então, o curso, valor 397, tá? Esse é o valor de à vista, e aí tem as opções de parcelamento lá do site. O link já está na minha bio, uma hora dessa equipe já colocou na minha bio, né, o link do curso. Como é a questão de acompanhamento, vocês, quem quiser, né, participa de um grupo de WhatsApp, que é um grupo da turma, tá? Às vezes a gente divide em mais, quando tem muita gente, mas é um grupo da turma. E daí, esse grupo da turma, eu mando material, mando algum artigo e vocês ficam nesse grupo para tirar dúvidas, tá? Então, manda a foto do ventilador, você vai responder? Respondo, né? Então, faz uma pergunta, a gente responde. Quanto tempo é o curso? As aulas não são ao vivo, as aulas são gravadas. Então, se você faz a compra hoje, você já consegue acessar o site hoje, tá? Não se for por boleto, porque demora o tempo de compensação do boleto. Mas se for cartão, no mesmo dia você já tem acesso. E daí, já tem acesso a todas as aulas já estão lá disponíveis para vocês. Sim, a gente tem um módulo adicional de Covid, né, onde eu abordo as particularidades do paciente com Covid. E daí vocês têm 1 ano de acesso. Eu vou comecei a assistir 2 módulos e não tive mais tempo. Vou assistir em dezembro. Você pode assistir em dezembro. Você comprando agora, você tem 1 ano pela frente para assistir o curso, né? Então, acho que é isso. A questão do certificado, tem certificado, um certificado de 20 horas para quem termina, tá? Então, você tem que assistir as aulas. Tem quiz ao final de cada módulo. O quiz não vale nota, é mais para vocês trabalharem um raciocínio. Então, são questões ao final de cada módulo, você faz questões relacionadas àquele módulo, para você fixar aqueles conhecimentos, tá? E quem faz o curso aí? Obrigado, gente, quem tá falando aqui. A Isa, obrigado, Isa, que faz o curso, a Jane também, tá, gente? Obrigado, tá? Gente, não sou eu que escrevo de trás pra frente, é porque como eu uso a câmera frontal, não tem como eu escrever e ficar normal, entendeu? Vocês sempre vão ler de trás pra frente. Essa é uma limitação, porque senão eu não conseguiria usar a câmera frontal. E fica ruim pra mim filmar sem ver o que está acontecendo, tá certo? É por isso que fica de trás pra frente, não tem como. Só se eu filmasse o contrário, aí não é muito caso, ok?
Não tem material para impressão. Eu mando os artigos para vocês, os artigos que tem no decorrer do curso. Mas não recebem um PDF, por exemplo, não recebem, tá certo? Acho que meu tempo vai acabar. Eu quero agradecer a todos aí que estão acompanhando minhas lives. Dizer que é um prazer estar aqui com vocês nas segundas. Todo mundo que tira um tempinho, a gente sempre tá batendo aí pelo menos 200 participantes, 200 e poucos participantes por live. Então isso é um tempo que eu considero bem importante, um número de pessoas que eu considero bem importante. Próxima segunda tem live sim, tá? A gente não vai deixar de ter live, próxima segunda tem live. E o curso só fica aberto até próxima segunda, tá? Então assim, até próxima segunda, até o domingo, tá? Porque é uma semana de evento, então começa hoje, fica aberto até o domingo. Então quem tem interesse, vai, se organiza e cumpra o curso para não perder, porque a gente nunca sabe quando vai ser uma outra turma. Eu tento lançar a cada 2 meses, mas às vezes eu tô trabalhando muito e não tô conseguindo dar atenção, então às vezes eu adio, às vezes eu passo 4 meses sem lançar, então isso vai depender do meu tempo. Como eu dou atenção direta a vocês, e quem é meu aluno sabe que eu respondo o WhatsApp mesmo, tá? Vocês têm meu contato direto. Eu não posso sair abrindo turma, né, e alunos sem conseguir dar conta, tá certo? Então, muito obrigada a todos que estão aí. Vai acabar meu tempo. Boa noite, né, a todos que estão me acompanhando. E a gente se vê próxima segunda. E olha que eu tô aparecendo mais, né, nos stories. Consegui, tô aí aparecendo mais. Saí aí um pouco da minha barreira. Não falo sobre pediatria, tá certo, gente? Quem tá perguntando, não falo. Eu sobre adulto. E vamos encerrar, porque falta aqui 10 segundos e ele vai encerrar. Obrigadão, tá, gente?